Redação Novo Tempo de volta para você que está ligadinho aqui com a gente. Olha só, segundo projeções do Banco Mundial, a situação da desigualdade social no Brasil ainda está longe de melhorar. Se o ritmo de inclusão no mercado de trabalho continuar como foi nos últimos 20 anos, a equiparação entre a renda média salarial de negros e brancos vai acontecer apenas em 2086. As mulheres, por sua vez, só terão os mesmos salários dos homens em 2047. E os números foram extraídos de um relatório feito pela ONG Oxfam Brasil, que combate a pobreza e a desigualdade. Bom, tem um outro dado interessante que diz o seguinte: os 6 homens mais ricos do Brasil concentram a mesma riqueza que toda a metade mais pobre da população do país, mais de 100 milhões de pessoas. Ou seja, os 5% mais ricos recebem o mesmo que os outros 95% do Brasil. Por que a desigualdade social no Brasil ainda é muito forte? Vamos começar enumerando por onde? É difícil, hein? A lista é grande de razões. E quando você fala em desigualdade social, a gente pensa primeiro no dinheiro, né? Mas não é só o dinheiro em si, são as próprias condições de vida que são muito diferentes. Desfavoráveis, né? Exatamente. Então, o dinheiro faz parte, claro, e é o ponto crucial de onde se parte a desigualdade, mas a desigualdade de verdade você vê num âmbito mais inferior ao dinheiro, como o local onde a pessoa consegue morar, como a condição para acesso à saúde, a própria alimentação. E aí, claro, tudo isso por conta do dinheiro que a grande parte não tem. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção assim é em relação à carga tributária, né? É claro que é um ciclo, né? A gente sempre comenta aqui no Redação, porque assim, se a pessoa não tem dinheiro suficiente, ela não consegue ter acesso à educação, para depois então ela se formar, se graduar, conseguir um emprego melhor e aí mudando a situação, né? É refém de um ciclo. Mas é difícil porque aqui no Brasil a gente tem uma carga tributária desigual. Nós temos 3 formas, né, Hélio, de cobrar de fazer um tipo de carga tributária, que é patrimônio, que é nos produtos e no imposto de renda. E veja bem, a nossa situação aqui no Brasil, do imposto de renda, uma pessoa, a nossa alíquota é 27,5%, né? É a mais alta. A mais alta, só que uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ela acaba pagando a mesma alíquota que uma pessoa que ganha mais, né? Acho que 5 salários mínimos. Será que eu estou enganada? É mais ou menos esse dado. As faixas são próximas, né? São muitas, são O 11, tributário muda tanto. são 11 faixas e é bastante. Mas, por exemplo, 27,5 é o máximo. Então, sei lá, alguém que recebe por mês, e não é brincadeira, tem gente que recebe isso por mês, R$1 milhão, ele paga 27,5, como paga quem recebe, sei lá, 12 mil por mês. Então, isso faz diferença, porque são os mesmos 27% e meio. Você fala, não, é porcentagem, é pela renda, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, porque tá desigual. para quem ganha menos, as famílias, esses 100 milhões de brasileiros, que somando toda a renda desses 100 milhões é igual à renda de um dos 6 milhões, dos 6 que são os mais ricos, essas pessoas, elas, sei lá, o salário delas é um salário mínimo. Vamos colocar aí, 900, para arredondar a nossa conta e facilitar. R$900 é o salário que a pessoa recebe por mês. E desses R$900 ela tem que tirar aluguel, roupa, alimentação, nem vou colocar lazer, porque não cabe, tá? O lazer. Aí tem o lazer, se tiver, tem que ser de graça, tipo ir no parque. Tem que ser de graça. No parque da cidade. E ele correr com as crianças do lado de fora de casa. E aí, a Suzane falou que uma das formas de tributação é sobre o consumo. E uma das faixas do consumo que mais pesam é a alimentação. Então, uma pessoa que ganha muito pouco, uma pessoa que ganha um salário mínimo para manter a família, ela vai gastar mais de 30% do salário só com alimentação, porque boa parte da alimentação tem uma incidência de tributos muito alta. Então, a pessoa ganha R$900 e gasta 300 e 350 só com alimentação. Os outros 600 ela tem que se virar para pagar aluguel, água, luz, telefone, se tiver, celular hoje em dia é indispensável, fica assim. Aí a pessoa que ganha, sei lá, 900 mil, vamos baixo, a pessoa que ganha 20 mil reais por mês, ela vai gastar praticamente o mesmo em valor do que aquela com alimentação, mas que para a renda dela significa só
3%. E além disso, o IPI e o ICMS, que são impostos que correspondem, acho que quase a metade da nossa carga tributária aqui no Brasil, essas pessoas mais pobres vão pagar por eles o mesmo tanto que um rico vai pagar. O que seria diferente se, por exemplo, a alíquota mudasse no imposto de renda, que ela tivesse uma divisão mais justa nesse sentido, porque daí o cara que ganha mais, ele vai pagar mais, porque se você precisa recolher impostos para poder cuidar do Estado, né, para poder cuidar do país, alguém vai ter que pagar essa conta, seja rico, seja pobre, alguém vai ter que arcar com essas despesas, né? Agora, se você não distribui igualmente não, mas de uma maneira que fique mais fácil para o pobre pagar menos imposto do que o rico que ganha mais, aí é onde aumenta a desigualdade, não é? É uma parte. Pode falar, Ana. E é uma violação, inclusive, a uma coisa que está escrita na Constituição, né? O imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, que só está no papel, mas que na prática nunca foi regulado. Inclusive, a gente sabe que no Supremo Tribunal Federal teve uma ação, a ação de injunção, né, que foi impetrada por 2 advogados, pedindo que fosse regulado mesmo o imposto sobre grandes fortunas. Mas até hoje, isso foi impetrado em 2014. Nós estamos em 2017 e nada foi feito. Não, é a própria Constituição. A Constituição prevê isso, é de 88, que está escrito lá, que é para colocar, mas o nosso Congresso Nacional nunca quis, até porque tem muita gente ali com grandes fortunas também, né? Então vão querer Regular mexer contra nisso. ele mesmo, né? Não vão querer mexer nisso. Agora, é interessante, dentro desse ponto que vocês colocaram, essa mesma pesquisa que a gente está usando como base para falar o que a gente está falando aqui, mostra o seguinte, que a população 10% mais rica do Brasil paga uma parcela menor da sua renda com tributos que os 10% mais pobres. Então, mais ou menos nesse raciocínio que você falou, por exemplo, da alimentação, tem a questão com imposto sobre renda. Então, a parcela mais pobre da população gasta 32% de tudo o que recebe em tributos, não só sobre renda. Você vai pensar todos os tributos que a pessoa tem ali e tal, né? Enquanto quem está no topo da pirâmide destina apenas 21% da sua renda com o pagamento de impostos. Agora, eu fico pensando o seguinte, ok, taxação sobre grandes fortunas, a gente ter alíquotas que vão além desses 27,5% para quem ganha muito mais e tudo mais. Agora, será que, beleza, a gente instaura tudo isso, a desigualdade social começa a diminuir no Brasil? Não instantaneamente, porque é uma junção de coisas, né? Isso que a Suzane puxou como a tributação é um ponto, mas do que vai adiantar você fazer isso num país e o país não ter investimento na educação, por exemplo? E a educação, pelo menos é o que a gente vê em outros países, por exemplo, Singapura, Coreia do Sul, aliás, Coreia do Norte, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Coreia do Sul e Singapura são 2 exemplos muito bons. Japão também, como o investimento em educação fez com que o desenvolvimento social aumentasse, com que o desenvolvimento social melhorasse, com que a condição de vida das pessoas fosse outra. Por quê? Com uma educação de qualidade, sólida, você consegue se preparar melhor para a vida. E não é só assim, vai ter um emprego melhor. Não, é porque a própria sociedade precisa de outros mecanismos para melhorar. Por exemplo, hoje a gente vive a chamada nova revolução industrial, né? Que é uma revolução mais pensando nessa inteligência artificial, máquinas que fazem o trabalho e tal. A gente está muito atrasado nisso aqui no Brasil. Por quê? Porque não tem investimento para isso? Um pouco mas também porque você não tem mão de obra. Então tem empresas multinacionais que vêm se instalam no Brasil e não tem mão de obra qualificada para trabalhar. Acaba tendo que trazer mão de obra de fora para operacionalizar algumas máquinas, porque a gente não tem a condição humana de oferecer isso. Então, se você não tem uma educação de qualidade que vá garantir à sociedade uma melhoria no futuro, não resolve você ter só uma mudança nos tributos. Então, são várias coisas que têm que andar juntas. Falando dessa questão de estudos que você falou, Hélio, é interessante porque a média brasileira de anos de estudo, olha só, você que está acompanhando a gente, é de 7,8 anos. Então, o brasileiro, em média, estuda quase 8 anos da sua vida. E essa é uma média abaixo, inclusive, de países latino-americanos. Por exemplo, no Chile e na Argentina, essa média é de 9,9 anos, ou seja, quase 10 anos da vida de um argentino ou de um chileno, ele passa estudando. Na Costa Rica, 8,7 anos e no México, 8,6. E, obviamente, essa média aqui do Brasil é ainda mais distante da média de países desenvolvidos.
Então, assim, é o que você falou, a gente está abaixo, inclusive, da questão do estudo de países latino-americanos, que dirá de países que já são mais desenvolvidos. E isso pode fazer com que um país saia de um patamar de desigualdade social e diminua essa desigualdade, né? Só que é complicado porque é o que a gente já comentou aqui, recentemente a gente esteve falando sobre educação em relação à reforma do ensino médio. Tem um dado aí, Leite, me ajuda a lembrar. Os pais que não têm escolaridade, a probabilidade dos filhos também não terem acesso à educação, ela é gigantesca em relação aos pais que já são graduados, que têm uma formação e que têm condições suficientes de dar essa oportunidade para o filho, né? A pesquisa diz o seguinte: nas famílias em que os pais não são alfabetizados, só 4% dos filhos conseguem o diploma de nível superior. Por outro lado, nas famílias cujos pais são formados, né, têm nível superior, 69,1% dos jovens conseguem concluir o ensino superior também. Ou seja, parece que se você consegue mudar a realidade de uma família, você começa a criar um efeito em cadeia já, né? Isso é muito importante. E como quebrar esse ciclo, né, por exemplo? A gente falou sobre a tributação aqui, e vamos ser claros aqui no Redação, né? Querendo ou não, as empresas, as grandes indústrias, elas estão ali juntos no poder político, com fortes influências. Então, como que faz para mudar uma estrutura tributária que eu estava falando, alguma reforma política nesse sentido para melhorar a desigualdade social, se os grandes interessados que estão lá financiando o próprio poder público influencia diretamente na legislação que vai ser votada, entendeu? Como que faz para mudar isso? Então, parece que assim, rico, cada vez mais rico, pobre, cada vez mais pobre. Não precisa cantar. Inclusive, o nosso sistema tributário, ele foi desenhado de forma regressiva, onde na cadeia realmente está decidido que os mais pobres, eles devem pagar mais, enquanto as pessoas mais ricas e que têm muito mais poder aquisitivo, quando chega assim a um certo fator ali na questão salarial, na questão, né, do que eles recebem, chega ali, se eu não me engano, são 40 salários mínimos, a alíquota ali, ela estabiliza. E aí ele acaba pagando o mesmo tanto de imposto que uma pessoa que e tem as isenções também, né, Ana? Que muitas empresas conseguem um monte de isenções, além de todo o favorecimento que você acabou de explicar aí na questão da carga tributária. Tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, que a gente fala muito sobre, assim, serviço social, né? Que também seria uma das coisas que poderia entrar na questão da desigualdade social. E o interessante é que na Dinamarca, que é um exemplo de país aí que tem a segunda menor desigualdade, de acordo com a organização, a OCDE, né? Organização, me ajuda a lembrar. Do comércio, não? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Exatamente. Uma pessoa pode ficar lá até um ano recebendo um seguro-desemprego no valor de 1.900 euros, por até 2 anos, na verdade. É o país que mais tem serviço social a favor da população e não é visto assim como a gente olha para cá, né? Numa situação parecida assim. Não é defendendo ou não aqui a questão do seguro-desemprego ou a questão do serviço social, mas é que quando você pega um exemplo de país como a Dinamarca, você vê que o imposto que a pessoa paga, ele retorna de alguma forma para a própria população. Tanto é que lá, culturalmente, as pessoas eles têm um baixo índice de sonegação de impostos, porque as pessoas acreditam no imposto que ela paga, digamos assim, paga feliz porque sabe que vai receber isso de volta. E pessoas ricas, inclusive, usam também do serviço público, da escola, assim como um pobre. A diferença entre a questão de equiparação salarial é muito menor. Eu já vou encontrar aqui um dado que eu trouxe aqui para mostrar a diferença que é entre o que um rico ganha e um pobre ganha. Na Dinamarca, esse dado que você está falando é o seguinte: na Dinamarca, um rico ganha 4 vezes mais, Isso. Os 20% dinamarqueses mais ricos ganham 4 vezes mais do que os 20% mais pobres. Nos Estados Unidos, 8 vezes mais que os 20% mais pobres. E o Brasil, aqui, eu nem tenho essa comparação, mas obviamente é muito maior, como a gente falou. Aqui no Brasil, os 5% mais ricos ganham o mesmo tanto que os 95% do resto da população brasileira.
Agora, fazendo essa comparação com outros países, é interessante porque aí você fica pensando assim, mas será que isso aí, esse negócio de desigualdade social não é um negócio que tem em tudo quanto é lugar? A gente está falando do Brasil e tal, mas será que não tem síndrome do patinho feio aí? A gente fica falando só mal da gente e tal? Mas de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, eu não sei quantos países tem no mundo reconhecidos pela ONU, 200 e alguma coisa, eu não lembro agora, 240 alguma coisa, 220, eu não lembro agora, mas o fato é, são mais de 200 e poucos, e entre essas 200 e poucas nações que existem no planeta, o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. No topo do ranking. Olha só, estamos no top 10 dos países mais desiguais do planeta. E a gente tem mais disparidade que países como, por exemplo, o Chile ou o México. Então, assim, eu fico pensando, será que esse é um problema que é só do Brasil? Não é, porque desigualdade social você tem há muito tempo, né? Você sempre vai ter esse tipo de situação e tal. Mas o que é que torna o Brasil, vamos dizer assim, pior do que esses outros países? Eu acho que, como a gente começou a colocar no começo do programa, são muitos fatores, né? Vocês falaram, a gente ficou em torno aqui principalmente de impostos e educação. Será que tem alguma outra coisa que faz com que essa disparidade social seja cada vez mais crescente no país também? Uma coisa que é muito clara dentro dessa questão é a própria corrupção. Não só a corrupção política, a corrupção na sociedade como um geral. Nos destaques, a gente estava falando de um camarada que foi pego pela Justiça Eleitoral com 52 títulos de eleitor, 52 CPF, 52 possibilidades de fraudar o sistema brasileiro de benefícios sociais e tal. Então, esse tipo de coisa dificulta também. Essa corrupção que existe nos brasileiros, de maneira geral, falando de maneira geral, isso também colabora para a desigualdade social, porque aí, por exemplo, os impostos são deveriam ser usados para retorno da sociedade, mas aí você tem empresas milionárias que sonegam impostos, e aí é um imposto que não chega para atender o que deveria atender. Aí, do dinheiro de impostos que chega, a gente vê aí notícias diariamente, parte que é desviada por quem deveria estar gerindo isso e não está gerindo. Então, a corrupção também tem um peso muito grande nessa questão da desigualdade, até pelas questões que deveriam ser tratadas no Congresso Nacional e que não são. E não são por quê? Porque tem grupos interessados em que isso não seja feito para que continuem tendo a sua boquinha garantida e o resto da população que se dane. Mais ou menos nessa linha. Agora, você estava comentando sobre a questão de o que a gente... Eu não sei se é o que a gente poderia fazer ou não, mas eu estou lembrando de uma conversa que a gente teve na semana passada. A gente estava conversando no camarim aqui da Novo Tempo, estava falando com ele assim, o que é que faz com que um país possa mudar de um nível para outro? E aí eu lembro que você citou Singapura, né, que era um país que estava muito... em níveis muito ruins, né, de desenvolvimento humano, etc. E hoje é um dos melhores do mundo, e você falou que tinha a ver com educação. Só que também é um país desse tamanhinho, né, bem pequenininho. Singapura é praticamente uma cidade-estado. Será que o fato do Brasil ser um país muito grande também não dificulta isso? Olha, eu imagino que é muito mais fácil gerir algo que é menor, mas você vê, se a gente quiser comparar com um país grande, a gente pode comparar com o Canadá, que é enorme, é maior do que o Brasil em área, né? Não em população, mas se quiser em área e população, compara com os Estados Unidos, então, que tem 100 milhões de pessoas a mais do que o Brasil e a área é maior do que a do Brasil também e a qualidade de vida é melhor, a discrepância social existe, claro que existe, mas muito menor do que existe no Brasil. Então, só por causa da área do país não dá como desculpa. Não seria uma justificativa. Não. Você ia comentar alguma coisa, Suzane? Não, o tempo está acabando. Eu só ia falar assim que o Brasil saiu, né, do mapa da fome, da miséria, da pobreza. A questão melhorou algumas coisas, algum serviço, emprego e tudo. Mas não é só a questão de emprego, né, Hélio? Essa não diferença... é essa coisa de sobrevivência. Porque sobreviver por sobreviver, do jeito como algumas famílias são obrigadas a sobreviver no Brasil, ganhando aí o auxílio do Bolsa Família, e é só, e não é, às vezes não é porque a família está se folgando no benefício, é porque não tem o que fazer, não tem, na região onde mora, não existe um incentivo para nada, não tem uma empresa instalada, não tem condição de tirar a água do chão, porque é só quando chove para poder juntar uma água ali para a família, não tem como plantar, não tem como cuidar de... não tem nada. E aí a família fica ali desamparada completamente.
E isso é triste, porque o Brasil está pagando trilhões de reais em impostos todo ano para o governo. E esse dinheiro está indo para onde? Não está indo para atender a esses mais necessitados, entendeu? Está indo para onde, né? Isso daí é uma questão de gestão também, né? E quem escolhe os gestores somos nós, é o povo. E muitas vezes a gente percebe assim que há um despreparo muito grande na hora de ir à urna. Muitas vezes você nem sabe em quem você está votando e nem observa o histórico da pessoa. E aí é muito fácil a gente ficar culpando quem está lá em cima quando a gente deixa de observar que o problema também está na gente. De começar a observar em quem a gente está votando também. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui e para o terceiro e último bloco, o debate é sobre a campanha Outubro Rosa. Não saia daí, o Redação Novo Tempo volta já.